Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. O assunto da aula de hoje são os ácidos nucleicos, mais conhecidos por moléculas de DNA e moléculas de RNA. Gente, essas moléculas elas têm nome e sobrenome. Na verdade, a molécula de DNA ela se chama ácido desoxirribonucleico. E a molécula de RNA se chama ácido ribonucleico, né? O que é, afinal, essas moléculas com nomes tão estranhos, né? A molécula de DNA ela é formada por duas cadeias, que a gente chama de cadeias polinucleotídicas, né? São essas duas fitas que são conectadas entre si. E a molécula de RNA ela é fita simples, né? Ela tem uma fitinha apenas. Mas o que são essas fitas e o que são essa tal dessa cadeia polinucleotídica que tu me falou? Isso significa que a molécula de DNA, assim como proteínas, por exemplo, são moléculas que a gente trata como sendo polímeros. Ou seja, o que é um polímero? Um polímero é uma molécula grande que é formada por várias moléculas pequenas, moléculas menores. Essas moléculas pequenas, menores, que constituem a molécula de DNA, os monômeros, nós chamamos de nucleotídeos. Cada fragmento desse é um nucleotídeo. Nucleotídeo, tá? Esses nucleotídeos, eles compõem tanto as fitas de DNA quanto as fitas de RNA. Como são vários nucleotídeos que compõem a fita toda, a gente chama essa cadeia de cadeia polinucleotídica, porque poli significa vários, ou seja, é uma cadeia formada por vários nucleotídeos. Mas afinal de contas, o que é esse nucleotídeo, do que ele é composto? Gente, esses nucleotídeos eles são compostos por 3 subunidades, né? Essa subunidade que eu representei por bolinhas pretas representa um grupamento fosfato, né? A subunidade aqui que está em azul representa, na verdade, um açúcar, né? Uma pentose. No caso do DNA, a gente chama esse açúcar de desoxirribose. No caso do RNA, a gente chama esse açúcar de ribose, né? A diferença entre o açúcar do DNA e o açúcar do RNA é a presença de um oxigênio. Como o açúcar do DNA não tem um oxigênio, a gente chama ele de desoxirribose, indicando que esse açúcar não apresenta esse oxigênio, né? Agora, a ribose do RNA apresenta. O outro grupamento que o nucleotídeo apresenta se chama base nitrogenada. E as bases nitrogenadas, elas podem ser de vários tipos. No caso do DNA, a gente pode ter adeninas, timinas, a gente pode ter também guaninas e citosinas. Se a base nitrogenada pertencer ao RNA, a gente não vai ter timina. No lugar da timina, a cadeia polinucleotídica vai apresentar uma uracila. É um tipo de base nitrogenada, né? Quando a gente une o grupamento fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, a gente obtém um nucleotídeo. Quando nós unimos um nucleotídeo ao outro, a gente tem a cadeia polinucleotídica de RNA. Caso a base nitrogenada, né, seja, por exemplo, uma uracila e não uma timina, né, o açúcar tem que ser necessariamente uma ribose. Só recapitulando então, tá, pessoal? O RNA ele pode ter adenina, guanina, pode ter citosina, mas nunca timina, ele vai ter sempre uracila. O DNA pode apresentar timina, tá? Ele não vai ter a uracila, mas ele pode ter adenina, guanina e citosina. Bom, vocês já devem ter ouvido vários termos, como por exemplo, cromossomo, cromatina, gene, alelo. Todos esses termos sempre fazem referência a moléculas de DNA ou a pedaços da molécula de DNA. Gene, por exemplo, é um fragmento de uma molécula de DNA que tem uma informação necessária para constituir alguma característica do teu corpo, de repente alguma proteína interessante, né? Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre nucleotídeos, porque são eles que fazem parte dos nossos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos, eles podem apresentar alguns tipos de bases, né? As bases que a gente chama de bases púricas e as bases que nós chamamos de bases pirimídicas. As bases púricas
são as adeninas e as guaninas, né? Não é à toa que a gente chama de base nitrogenada, olha quantos nitrogênios a gente encontra nessas bases, né? E as bases pirimídicas vão ser a timina, a citosina e a uracila, certo, pessoal? Diferenças. As bases púricas geralmente não, elas apresentam 2 anéis, né? E as bases pirimídicas apresentam 1 anel apenas. Certo, pessoal? Só para concluir, então. Função do DNA, ele retém todas as características genéticas do nosso corpo, né? Função do RNA. O RNA, a gente vai estudar mais tarde, que ele atua muito em processos de transcrição e de tradução. Na verdade, ele é um intermediário entre a receita, digamos assim, que é o DNA, e o produto final, que seria uma proteína. Existem diferentes tipos de RNA. Por exemplo, existe o RNA mensageiro, o RNA transportador. O RNA mensageiro a gente representa assim. O RNA transportador, dessa maneira. E o RNA ribossômico, assim. Cada um deles tem uma função específica. O RNA mensageiro, ele costuma ser uma cópia de um gene que precisa ser expressado, né? Como é que ele vai fazer para que esse gene seja expresso? Ele vai se encaminhar até uma organela que se chama ribossomo. O ribossomo, ele tem a capacidade de produzir proteínas a partir da mensagem do RNA mensageiro, né? Então, dessa maneira, a gente vai conseguir constituir uma proteína que era a mensagem original lá do DNA. O RNA transportador tem a função de transportar aminoácidos. Como as proteínas são formadas por aminoácidos e quem produz essa proteína é a organela ribossomo, o ribossomo precisa que alguém entregue os aminoácidos para ele. E quem vai fazer esse transporte é a molécula de RNA transportador. A molécula de RNA ribossômico, ela constitui o ribossomo. Ela se une a algumas proteínas para formar o grão de ribossomo, aquela organela que vocês podem encontrar a função dela mais especificamente nas aulas de citologia. Certo, pessoal? A gente vai entrar nesses detalhes aqui em uma aula que a gente chama de aula de tradução e de transcrição. Transcrição é o processo pelo qual nós formamos moléculas de RNA e tradução é o processo pelo qual o RNA mensageiro é traduzido em proteína, graças à ajuda do grão de ribossomo. Certo, gente? Até a próxima aula e um abraço!